graça, que prazer estar aqui com vocês novamente. No nosso quarto encontro no Coroa em vez de Cinzas. Olha, hoje estou aqui com a minha blusinha, Coroa em vez de Cinzas. Eu não sei se vai dar para o celular pegar direitinho, mas estou aqui, né, com a minha bandeirinha diante do Senhor, crendo que a cada dia nós escolhemos ser um diadema real, ser uma coroa para o Senhor Jesus. Hoje o nosso tema é sobre tempo de recomeçar. Faço uma homenagem a todos os amigos, irmãos em Cristo, familiares, pessoas próximas ou distantes, que estejam passando por um momento de recomeço. Nós, em 2020, o mundo inteiro se viu de surpresa diante desse novo coronavírus, aonde pessoas foram ceifadas, aonde empresas ficaram falidas, aonde pessoas tiveram problemas emocionais, de síndrome do pânico, de ansiedade, depressão, por conta de tantas notícias ruins, por conta de tantas incertezas quanto ao futuro. E quando nós passamos por esses tempos, vem para nós uma proposta que não dá para fugir dela. Haverá uma necessidade de olhar para a vida com novos recursos, novos olhares e novas capacidades. Tudo isso nós encontramos à luz da Bíblia como luz, como direção, como pistas, como se fosse um grande tesouro ou um quebra-cabeça, onde nós vamos entender melhor como vivenciar da melhor forma possível esse tempo de recomeçar, ok? Meninas, nós vamos hoje estar aqui em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, tá bom? Que diz assim, vou ler juntinho com vocês, se vocês puderem ir na casa de vocês, darem uma olhadinha na Bíblia. É Jó, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando nós lembramos de crises, de problemas, de dores, de luto, tem um livro na Bíblia que com certeza nos chama muito a atenção. Jó fala profundamente aos nossos corações sobre os tempos de crise, sobre os tempos de provações. Jó, em um só dia, ele recebeu notícias das mais variadas sobre tudo aquilo que ele conhecia como certo, como um lugar sólido, como base de apoio, como coisas que ele amava, pessoas que ele amava, e tudo ele viu desmoronar. Bens materiais, seus filhos todos morreram, os seus empregados, muitos deles morreram, os lugares, as fazendas, as casas, tudo aquilo que ele tinha pereceu. Veio um vento no sentido de tribulação, de luta, e retirou tudo quanto ele conhecia como seguro. E por último, ele também foi tocado na sua saúde, no seu corpo físico. E Jó, quando ele passou por tudo isso, de uma única vez, ele não atribuiu a Deus falta alguma. A primeira coisa que eu entendo na vida de Jó, quando se fala de crises, de processos, até chegar aos recomeços, é que Deus, ele conhece a cada um de nós. Deus, ele conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece até onde nós podemos suportar. Deus não vai nos dar nada que venha a nos quebrar. Em Isaías diz que Deus não termina de quebrar uma cana que esteja esmagada. Deus, ele não vai nos dar pesos que nos faça desmoronar no meio do caminho. Deus conhecia Jó e conhecia o que ele poderia vir a suportar.
e também nos faz entender algo muito especial. As crises, elas vêm com grandes propósitos de Deus. A palavra do Senhor diz que Jó diz que tanto bem quanto o mal, ele vem do Senhor, é permissão de Deus. Mas o mal também, sim, o mal também. Porque as coisas que aparentemente aos nossos olhos irá nos quebrar, irá nos destruir, na verdade, são ferramentas necessárias de Deus sobre a humanidade ou sobre a nossa vida em particular, para que nós venhamos a crescer, venhamos a amadurecer ou mesmo nos arrepender e nos voltar para Deus. Jó também nos ensina que quando vêm as tempestades da vida, logo nós vamos descobrir aonde nós estamos fundamentados. Aonde é a nossa base de apoio? É a rocha ou será que é areia? Porque Jó, naquele momento, ele disse que ele continuaria a glorificar e a honrar o seu Deus. Quando as crises vêm, tudo que é frágil, tudo que é telhado de vidro, tudo que não é sólido nas nossas vidas, com muita rapidez vai aparecer. E uma das coisas que logo apareceram para Jó foi a sua esposa, quando ela diz: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. As surpresas logo aparecem. Aquela esposa que no momento em que as finanças estavam boas, que os filhos estavam ao redor da mesa com saúde, com alegria, no momento em que Jó era aplaudido, ovacionado pela sua comunidade, que ele tinha saúde, que ele tinha o que lhe dar, era muito cômodo ser mulher de Jó. Mas quando tudo isso desmorona, facilmente as máscaras caem, as capas caem e as pessoas elas se revelam exatamente como elas são. E ela logo diz: olha, em vez de ser aquela mulher que daria um apoio a Jó, em vez de ser uma coluna para Jó, ela se revela como alguém que não teve empatia, como alguém que não soube ser bênção de Deus para Jó. Claro que aquela mulher ela perdeu todos os seus filhos, ela estava extremamente ferida, ela estava sem compreender o que estava acontecendo, mas naquele momento em que Jó precisaria tanto que ela segurasse na mão dele, que ela estivesse ali com ele, ela mostra que o amor que ela tinha por Jó era muito mais um amor utilitário do que um amor verdadeiro. Era um amor que interessava até onde tudo estava bem. E, ou seja, as crises, elas revelam com muita facilidade quem são as pessoas que estão à nossa volta. E é muito doloroso, porque as verdades vêm à tona com muita clareza para nós. Quem são os nossos amigos verdadeiros? Às vezes pessoas que nós pensamos assim: coloco a mão no fogo por fulano, que se eu passar por um problema ele vai comigo. Ele vai comigo até a morte. E aí quando vem as crises, quando vem as dificuldades, descobrimos que talvez estes amigos não sejam tão fiéis assim, essas pessoas que estão à nossa volta não sejam assim tão verdadeiros, tão leais a nós como nós pensávamos. Isso me faz lembrar também que no decorrer dos capítulos nós vamos ver pessoas que Jó antes tinha ajudado. Órfãos, viúvas, pobres. Jó era um homem extremamente generoso. E ele diz que as pessoas que ele havia acolhido, que ele havia amado, que ele havia protegido no dia da angústia, essas mesmas pessoas passavam por ele, jogavam pedras, cuspiam nele e o amaldiçoavam. Tempos de crises também nos revelam muitas ingratidões. E o Senhor, ele permite todo este cenário porque ele tem um propósito, de deixar apenas o que é essencial na nossa vida. Você já parou para pensar que existem muitas coisas ao nosso redor que estão apenas ocupando espaço, mas que verdadeiramente não são úteis? Isso pode acontecer até na nossa casa. Às vezes nós vamos fazer uma faxina, retirar coisas velhas e a gente se surpreende com o quanto de coisa que nós temos guardado que estão só amontoando, que não tem utilidade nenhuma e que estão impedindo espaço para que coisas novas possam chegar. E assim são as crises. Elas retiram tudo que é superficial, tudo que não é verdadeiro,
tudo que não acrescenta e deixa somente o essencial. Então louva ao Senhor por aquilo que está ficando na sua vida, que é o essencial, porque o essencial é o que realmente importa e é o que realmente vale a pena estar por perto. Nós também vemos os 3 grandes amigos de Jó, que estão ali com eles, né? Ali tão que eles são, na minha opinião, ótimos amigos, porém péssimos conselheiros, porque eles saem das suas cidades, dos seus países, vão até Jó, passam alguns dias sem falarem absolutamente nada, porque eles conheciam a grandeza de Jó, eles conheciam tudo que Jó representava naquele lugar, e eles viram que Jó tinha desmoronado, tinha perdido absolutamente tudo. E eles ficaram tão admirados, tão assustados, que eles não souberam o que dizer durante vários dias. Eles sentiram a dor de Jó, mas eles não conseguiram ser pessoas sábias naquele momento. Isso me faz lembrar que muitas vezes pessoas da nossa família, amigos, cônjuges, irmãos, enfim, uma infinidade de pessoas, até mesmo líderes religiosos, eles vão procurar chegar até nós para nos ajudar. Só que as nossas dores, os nossos questionamentos e as nossas lutas são tão intensas que há lugares que somente o Senhor poderá ir conosco, que somente a mão de Deus poderá segurar firme conosco e nos fazer suportar aquela dor e aquele momento. Há coisas que são responsabilidades apenas de Deus e há coisas que somente a ação e o poder do Espírito Santo de Deus podem fazer nas nossas vidas. Por mais que as pessoas em volta nos amem, elas não vão poder ir conosco em áreas, em esferas que só o Senhor tem a capacidade para entrar. Então que nós possamos, nestes momentos de crise, entender a falibilidade do homem e entender que tudo isso é parte de um plano perfeito de Deus para que a graça do Senhor se apresente em nós e que a grandeza do Senhor seja revelada através das nossas dores e dos nossos aparentes fracassos. Quando nós continuamos a entender a vida de Jó, que nós já falamos, que observamos em que fundamento Jó está. Jó estava na rocha. E nós falamos também que as crises facilmente vai mostrar não apenas as outras pessoas que estão à nossa volta com muita clareza, como vai nos dar um grande autoconhecimento. A palavra do Senhor diz que Deus nos leva a desertos para conhecer o que está escondido em nossos corações. Você já parou para pensar nisso? Deus, Ele sabe exatamente o que habita no coração humano, mas Ele está te dando oportunidade nas crises e nas dificuldades de você saber o que está dentro do seu coração. Ele prova o seu coração para que você conheça os fundamentos e as verdadeiras intenções do seu coração. A palavra do Senhor também diz que nestes momentos em que o fogo está ali nos consumindo através das dores, o Senhor está retirando todo o excesso, tudo que, como eu comecei a falar com vocês, tudo aquilo que nos leva a pensar que estamos em lugares sólidos. O Senhor vai retirando tudo e Ele deixa um espaço vazio dentro dos nossos corações. E esse espaço vazio é o lugar perfeito para que Deus possa vir com a sua novidade de vida para nós. O nosso vazio é circunstancial, é necessário para que sejamos enchidos por o Espírito Santo de Deus. Queridos, Jó, em todo esse processo, ele esteve ali com um coração muito sincero. Quando nós estamos sendo provados no fogo para ver em que fundamento Deus verdadeiramente tem trabalhado e habitado em nós, ou seja, será que é feno, será que é papel, será que é prata, ou será que é o ouro que nós estamos edificados? Então, quando o fogo vem, esse fogo destrói tudo que não é verdadeiro. Por isso que muitas pessoas, ao longo da caminhada, quando elas passam por crises, quando elas passam por percas, por lutos, por dificuldades, elas saem da presença do Senhor, elas se revoltam com Deus e elas nunca mais voltam.
porque elas amavam um Deus que tinha coisas para lhe dar. Ela amava um Deus que até enquanto valesse a pena aos seus olhos continuar com Deus, valia a pena estar nessa caminhada. Porém, quando o Senhor os prova, quando o Senhor retira apoios naturais, essas pessoas automaticamente elas saem da presença do Senhor, porque Deus não era o verdadeiro fundamento da sua vida. Logo vai chegar a revolta, vai chegar a dificuldade, a rebeldia de aceitar o propósito e a vontade de Deus, aceitar que o oleiro está te quebrando para te reconstruir novamente. Então muitas pessoas, elas se acabam dentro dos processos e você vê que vai passar o tempo que for, essa pessoa ela não consegue ir para o outro lado, porque ela não se permitiu ser moldada, entender o propósito e o sentido daqueles momentos de vales, daqueles momentos de deserto. Entender que o Deus a quem servimos é um Pai amoroso, é um Pai que quando tudo está bem nós não questionamos, né? Mas quando vem os problemas, nós começamos a duvidar do Deus que servimos, começamos a duvidar se vale a pena ou não caminhar com Ele, começamos a questionar, não é verdade? E Jó é essa lição, que ele estava no ouro, ele estava no verdadeiro fundamento. E uma das provas está nos capítulos seguintes, no capítulo 3, quando Jó, ele começa, dentro da sua dor, ele começa a ser sincero com Deus sobre aquilo que ele pensa. Ele diz, eu preferia não ter nascido, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu amaldiçoo os seios que eu amamentei, que me amamentaram. Eu gostaria de não ter estado nessa terra, diante da dor e diante dos problemas que eu estou vivenciando. E eu percebo que quando nós estamos passando por esses momentos de crise, de recomeços, muitos de nós sentimos uma imensa vontade de fugir daquela dor, né? Como Davi diz, se eu tivesse asas como de pombas para fugir. A gente quer fugir. A gente não quer enfrentar a dor, a gente não quer enfrentar as consequências das dores. Nós vivemos em uma sociedade onde os processos têm cada dia menos valor na vida das pessoas. Eu observo isso no luto. Quando éramos crianças, né? Eu me lembro que quando alguém falecia, os comércios na rua fechavam, as pessoas não colocavam música, a pessoa, ela, muitas vezes, se fosse de uma determinada religião, ela se vestia de preto durante meses, dias, semanas. Tinha todo um processo até que ela voltasse a conviver em sociedade, em comunidade. Hoje, eu percebo que os velórios não são mais em casa, agora não são mais na igreja, são na capelinha mesmo, ali do cemitério, muito rápido. Eu lembro que velórios antigamente duravam até mesmo 2 dias, hoje duram por questão de horas, no máximo de um dia para o outro, se houver um contratempo, se tiver que esperar um familiar. As pessoas não se permitem mais chorar, incrível isso, eu percebo que está todo mundo ali ao redor, com um chá, com um comprimido, né? Com alguma coisa, porque a pessoa não pode sentir a dor. Gente, é impossível passar por essa terra sem enfrentar as dores. A palavra de Jesus diz que no mundo teríamos aflições. O Senhor nunca nos escondeu esse caminho da cruz. E um exemplo disso é Jesus Cristo. Que as mulheres piedosas de Israel estavam ali preparando um unguento, uma mistura, para que quando ele fosse à cruz, ele perdesse os seus sentidos e ele não sofresse tanto. Através de misturas, de ungüentos, queria fazer com que ele perdesse os seus sentidos. E Jesus ele rejeitou, porque ele queria sentir todos os processos até chegar à cruz. E todo o processo de dor da crucificação, ele queria enfrentar a dor. E isso, ele estava nos explicando que em Deus nós podemos suportar a dor, nós não precisamos fugir da dor. A dor faz parte do nosso crescimento, a dor faz parte do nosso amadurecimento. E a dor não nos mata, a dor, quando vencida, ela nos fortalece em Cristo, ela nos faz mais fortes para a vida. E voltando para o livro de Jó, Jó ele enfrenta toda essa dor. E ele faz esses questionamentos, ele abre o seu coração para Deus.
E muitas vezes, muita gente, pela capa da religiosidade, ela não é sincera com Deus diante dos seus processos. Eu amo Abacuque. Abacuque, ele é questionador. Abacuque, ele faz um propósito com Deus e diz, eu não vou sair enquanto eu não tiver as respostas. Né? E ele fala tudo o que está no coração dele. E Deus, ele ama a sinceridade. Deus, ele ama quando nós chegamos para ele e nós dizemos, Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por que tu permitiste eu passar por isso? Senhor, por que mais uma vez estou passando por isso? Senhor, até que a gente vai perguntando um porquê, daqui a pouco a gente está perguntando para quê, e daqui a pouco a gente está sendo sarado pela ação de Deus. Porque aonde há sinceridade, há limpeza. E aonde há limpeza em nossos corações, é um altar perfeito para atrairmos o olhar de Deus para as nossas vidas. E uma vez que o olhar do Senhor está atraído para nós, a favor de Deus em nossas vidas, a mudança. Nós nunca saímos da mesma forma que entramos no altar do Senhor. Quando nós chegamos ali, nós nos derramamos, nós chegamos cheios de peso. A palavra do Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Na oração não há apenas o alívio, não há apenas o renovo, mas há também respostas diretas do Senhor para as nossas vidas. O Senhor nos dá pistas, o Senhor nos dá soluções, o Senhor nos dá ideias, o Senhor nos dá formas de ver a vida para suportarmos os momentos de dor, para suportarmos os processos, até que chegue o dia perfeito, até que seja a aurora, até que seja o momento que Deus diz, chega, tira as vestes de dor, tira os panos de saco, tira a cinza da cabeça, levanta, porque é tempo de ser honrado. Porém, não seremos honrados antes que todos estes processos aconteçam em nossas vidas. Uma das coisas mais interessantes que Jó aprende é conhecer a Deus profundamente. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós temos essa possibilidade de sermos enchidos pelo Senhor. E esse vazio, ele tem um nome que chama quando tudo que nós confiamos, quando tudo que nós entendemos como precioso aos nossos olhos, como algo seguro, quando tudo isso nos é chamado para entregar diante do altar do Senhor, nós começamos a aprender que tudo que temos é Deus. Isso é maravilhoso, né? Quem tem Deus, tem tudo, né? Tem um ditado no mundo que diz isso, e é a mais pura verdade, nós podemos perder todas as coisas, mas jamais podemos perder a Deus, da nossa vista, da nossa caminhada. E a palavra do Senhor diz que Jó, em seus questionamentos, em suas dores, ele recebe muitas respostas do Senhor. E estas respostas de Deus, que aparentemente podem parecer duras, estavam clareando a mente de Jó. Quando Deus, por exemplo, diz para ele, aonde estava você? Quando eu estava criando todas as coisas, os fundamentos da terra, aonde estava você? O Senhor estava explicando para ele que a visão dele, que o poder dele era infinitamente maior. Que o que Jó estava vendo era uma partícula micro, chamado o seu sofrimento, a sua dor, as suas impossibilidades. E até mesmo a sensação de que Deus talvez não tivesse razão de ter feito aquilo com ele. Afinal, ele era um homem justo diante de Deus, um homem que o próprio Deus dava testemunho dele. Nós até entendemos os problemas quando nós tomamos caminhos errados, quando nós fazemos algo que de repente vem as lutas para nós, porque parece que nós a chamamos, né? Mas quando parece que a gente está fazendo tudo certo e mesmo assim nós passamos pelas adversidades, nós temos às vezes um pouco mais de dificuldade de compreender, né? Mas o caminho da obediência não significa de modo nenhum que seja um caminho sem dor, né? Tem uma frase que eu acho muito engraçado, eu esqueci o nome dessa freira agora, mas que ela diz assim, Senhor, né, não me admiro de tu ter tão poucos amigos. Ela estava caminhando, ela era uma freira muito engraçada, muito bem-humorada, e ela estava caminhando para entregar alguns alimentos, alguns presentes em uma comunidade. E no meio dessa caminhada,
o burrinho que ela estava andando, ele dá um coice, ela cai com tudo para trás, ela quebra a perna e ela não consegue chegar até a comunidade, né? E ela olha para Deus, dá muita gargalhada e diz: Deus, não te admiro que tu tenha tão poucos amigos. Então, porque assim, aos nossos olhos, parece que Deus assim tá nos testando em todos os limites. Parece que Deus não está tendo misericórdia de nós, porque o Senhor poderia nos livrar de tudo aquilo e Ele não nos livra. Ele tem todo o prazer de nos fazer passar pelos processos, nos ensinando que não é apenas as nossas vitórias que glorificam a Deus, mas os nossos fracassos também podem e devem glorificar a Deus. E geralmente, gente, é o que mais glorifica a Deus. São os nãos, são as impossibilidades, são as limitações, porque são nesses momentos que toda a força humana, que todo o ego humano é deixado de lado e todas as pessoas que estão à nossa volta reconhecem, realmente, se não fosse a mão de Deus, aquela pessoa não teria chegado do outro lado, aquela pessoa não teria sido curada, aquele relacionamento não teria sido restituído, aquele filho não teria nascido, aquela empresa não teria ido para frente, se não fosse a mão de Deus, porque humanamente possível, humanamente falando, era impossível. E Jó é esse exemplo disso. Aparentemente tudo havia acabado. Mas aí no meio daquelas orações, no meio daquela entrega, no meio daquela sinceridade, a sua mente começa a clarear. E ele começa a entender que talvez tenha um para quê, não apenas um porquê. Que talvez Deus tenha razão, talvez Deus tenha uma história nova, um plano novo. E aí, no meio de toda aquelas vozes, aquelas pessoas que estavam ali conversando com Jó, aqueles amigos que estavam ali tentando ajudá-lo, estavam mais desajudando do que ajudando, em meio àqueles terrores noturnos, em meio àquelas batalhas espirituais terríveis que Jó sofria, que sentia arrepios na pele, em meio a todo aquele cenário, porque os seus olhos estavam voltados no Senhor, ele conseguiu tirar um pouco da dor através da sinceridade, através de falar o que ele realmente estava sentindo, e a sua mente começa a clarear, as fortalezas de Satanás na sua mente começam a ser quebradas, ele começa a se sentir livre no Senhor. Então ele, num impulso, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao meu favor. Eu quero que você diga aí do outro lado: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao meu favor. Sabe o que significa? Significa que o lugar do deserto é passageiro, não é uma morada permanente. Deus não faz moradas em desertos para nós. Ali é apenas um caminho, onde nós vamos aprender sobre dependência, onde nós vamos aprender sobre confiança no Senhor, onde nós vamos amadurecer e, acima de tudo, onde seremos tratados pelo Senhor em nossas fragilidades, em nossos pecados, em nossas limitações, e ao sairmos daremos honra e glória ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que no meio de tudo aquilo, o Senhor começou a preparar no coração de Jó a certeza de que Deus tinha algo novo para a sua vida. E o Senhor o chama a orar pelos seus amigos. O coração de Jó, em todos os processos, estavam limpos. O altar do nosso coração precisa estar limpo. Lembra que eu falei isso no começo? Queridos, eu tenho uma frase assim, que é da minha vida, que eu falo todos os dias para mim. Eu brigo profundamente, como leoa, pelo altar do meu coração. Que nenhuma sujeira entre nele, que nenhum rancor esteja nele, que nenhuma malícia esteja nele. Que nada que é fruto da carne ganhe poder sobre ele, mas que pelo fogo da graça do Espírito Santo de Deus, estas obras da carne sejam consumidas e o fruto do Espírito esteja sobre o altar do meu coração, que é paz, longanimidade, bondade, amor, que são todas estas coisas que realmente nos impulsionam para frente, que realmente nos dão qualidade de vida, que realmente nos faz pessoas felizes e plenas e que agradam ao Senhor. E quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou a sua sorte.
ele teve mais filhos, Deus restaurou os seus filhos, ele havia perdido 7 filhos, Deus deu 7 filhos novamente a ele, se eu não me engano. se não for 7 filhos mesmo, depois eu coloco lá, corrijo, que a memória não tá tão boa assim. Deus restituiu seus bens materiais, Deus restituiu suas terras, suas propriedades, suas filhas eram as mais lindas da terra. Deus restituiu o seu casamento, Deus restituiu seus amigos, a sua honra, a sua dignidade. Ele se tornou mais rico do que era antes. O Senhor deu a ele dupla honra e o nome de Deus foi glorificado na vida de Jó. Houve uma reconstrução na vida de Jó. E ele diz no final do livro: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio que no processo de restauração, Deus, ele nos faz não apenas falar sem dor daquilo que aconteceu, mas Deus, ele também nos permite ser gratos por aquilo que passamos. Ou se não conseguirmos falar com gratidão, porque há coisas extremamente difíceis, por exemplo, um abuso sexual. Eu acredito que seja complicado você dizer que agradece a Deus por ter passado por aquilo na infância, por exemplo, ou a perca de um filho, que às vezes é complicado, porque naturalmente nós nascemos para ver os nossos pais partirem, mas não para ver os nossos filhos partirem. Eu acredito que Deus nos dá a graça e a unção para vivermos com um espinho na carne. Porém, apesar daquele espinho, nós tenhamos um relacionamento com Deus e uma gratidão a Deus por reconhecer todas as outras coisas que o Senhor faz conosco. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você é que não importa o que você esteja vivendo, ainda que pareça que a solução seja o suicídio, que a solução seja a fuga, que a solução seja a desistência, que a solução seja o abandono da sua fé, que a solução seja dizer que não tem mais jeito para você, que acabou aqui, que você não vai mais lutar. Saiba que há um Deus lá no céu, que de antemão já tem todo um roteiro de uma história nova para a sua vida. Deus é um Deus de novidade de vida. Eu costumo dizer que a Bíblia, com certeza, foi escrita por Deus, porque nós jamais teríamos criatividade para escrever tantos enredos diferentes, com tantos finais maravilhosos. Creia, sempre haverá recursos na mão de Deus para a sua vida. Sempre haverá novos começos. Coroa em vez de cinzas. Escolha veste de alegria. Um cheiro, meninas.